Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado, especialista em direito tributário e consultor na área trabalhista, e se inicia aqui hoje mais um vídeo dessa série no canal do YouTube do Portal Contábeis com pequenas doses de direito do trabalho. Hoje eu venho falar para vocês sobre um fenômeno que vem sendo observado no mercado de trabalho, que consiste no movimento de redefinição das relações trabalhistas, num confronto aí com a cultura de alta performance que vem se destacando nos últimos anos, né? É um comportamento localizado especialmente nas gerações Z e nos millennials e está muito ligada aos Estados Unidos principalmente, mas aqui no Brasil isso certamente vem tendo seus reflexos, dado que a nossa cultura se inspira muito também na cultura americana. Falo hoje do quiet quitting, né? Uma expressão em inglês que significa demitir-se silenciosamente ou uma demissão discreta, né? É um nome usado especialmente nas redes sociais, a gente vê isso no Instagram, no TikTok principalmente, que incentiva os trabalhadores a executarem o mínimo das suas obrigações contratuais, a fim de priorizar o bem-estar e a saúde mental, é óbvio, mas também numa forma, num movimento de forçar uma demissão, né? O empregado não quer mais continuar naquela empresa ou não está satisfeito com as condições que lhe vêm sendo impostas, né? Nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, a produtividade vem tomando posição de destaque em detrimento do horário de trabalho. Então muitas empresas estão olhando sobretudo o número, a entrega e às vezes a qualidade de vida dos trabalhadores vem ficando de lado, né, ou vem ficando em segundo plano, e a gente sabe que muita gente nos últimos tempos tem sofrido com síndrome de burnout, estresse, esgotamento ou qualquer outra situação que prejudique a saúde mental do trabalhador. E na contramão desse tipo de problema que o empregado vem enfrentando, esse movimento incentiva que o trabalhador realize única e exclusivamente o mínimo necessário para forçar uma demissão. Como eu disse, está muito ligado ao Great Resignation, um movimento que surgiu nos Estados Unidos também durante a pandemia, onde apesar da situação muito delicada e o aumento do desemprego, muita gente vinha pedindo demissão, porque não estava suportando mais as exigências extraordinárias ou uma produtividade exacerbada em detrimento da saúde e segurança do trabalho. Então, o que o empregador pode fazer se ele notar que o seu empregado está quiet quitting, se ele está simplesmente realizando o mínimo necessário como forma de forçar uma demissão? Primeira pergunta que surge eu posso aplicar uma justa causa para esse empregado que está cavando ou forçando a demissão? Não, porque ele não está cometendo nenhuma das previsões ali do artigo 483 da CLT, né? A menos que esteja claro que ele está sendo insubordinado ou não realizando as atividades que eram esperadas dele. Mas o fato de um trabalhador que vinha ter uma boa produtividade simplesmente reduzir e realizar única e exclusivamente o escopo do seu trabalho ou o mínimo necessário para sua posição, isso não é motivo de demissão por justa causa, né? Tem até um outro vídeo que eu fiz há algumas semanas sobre justa causa, então entre aqui no canal do Contábeis e pesquise, que vocês vão entender mais sobre cada hipótese aplicável de justa causa, para que vocês não corram risco ao realizar uma demissão desse tipo. Então, não é possível uma justa causa. O que eu posso fazer? Eu posso demitir sem justa causa o meu trabalhador? Sim, você pode, mas certamente essa é uma alternativa cara, né? A gente sabe que a demissão hoje envolve vários custos, sobretudo a aplicação da indenização adicional ou multa de 40% sobre o FGTS, além de outras possíveis verbas ali em cada caso específico, mas certamente uma demissão sem justo motivo ou sem justa causa, ela é muito custosa. Então, você, empregador, ou você que trabalha numa empresa, no setor administrativo, sabendo que o seu empregado não quer mais ficar na sua empresa e você
procurando uma alternativa menos custosa do que fazer, eu sugiro aqui uma alternativa que surgiu na reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467, que entrou em vigor lá em novembro daquele ano, que é a demissão por acordo. Antigamente, antes de reforma trabalhista, advogados e empresas e trabalhadores faziam acordos de rescisão, onde o empregado às vezes devolvia a multa de 40%, ou fazia uma lide simulada na Justiça do Trabalho e fazia um acordo judicial, o que também vai contra uma série de normas e princípios, inclusive expondo os advogados a punições ali pela OAB. Então, o legislador passou a prever a possibilidade de uma demissão por acordo. E isso passou a estar previsto no artigo 484-A da CLT, dizendo que o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Agora eu falo para você o que é devido. Então, é reduzido pela metade o aviso prévio ser indenizado. Então, se o trabalhador não for cumprir o aviso prévio, normalmente de 30 dias, mas tem alguns dias adicionais por cada ano trabalhado. Então, se você for indenizar o seu empregado, ou seja, se você for dispensá-lo de cumprir o aviso prévio, o valor é reduzido pela metade. E a multa ou a indenização adicional sobre o saldo do fundo de garantia também é reduzida pela metade. Então, você não vai pagar uma indenização adicional de 40%, mas uma indenização de 20%. Ah, mas e as demais verbas trabalhistas ali devidas na rescisão? Elas são devidas integralmente, não reduz. Então, na verdade, a redução que você tem aqui financeira, pecuniária, basicamente em 2 pontos. O aviso prévio é reduzido pela metade e a multa de 40% passa a ser uma multa de 20% sobre os depósitos de FGTS. É um jeito de tornar uma demissão que seria sem justa causa menos custosa, já que seu empregado não quer mais continuar com você e se você não quiser mais seguir com ele, é uma forma de economizar. Não é aplicável simplesmente pelo quiet quitting ou por essa forçar a demissão uma justa causa nesse caso, porque isso pode expor a empresa a riscos trabalhistas num eventual processo trabalhista. Apenas para finalizar aqui e trazer um pouco de números para vocês, a Justiça, o CNJ, publicou há algumas semanas um estudo do Poder Judiciário em 2021 e, surpreendentemente, o maior motivo de processos judiciais em geral, e não estou falando só de Justiça do Trabalho, de processos judiciais em geral, são rescisões de contratos de trabalho. Foram mais de 9 milhões de processos, o que representa mais ou menos 10% de todos os processos do país em 2021. Então, a rescisão no contrato de trabalho é um tema muito sensível e que vem sendo muito discutido. Então, tomem cuidado para fazer qualquer tipo de demissão com ou sem justa causa. É importante observar os prazos de pagamento das verbas rescisórias para que não seja aplicável a multa do artigo 477, parágrafo 2º. Então, são muitos detalhes que precisam ser observados e, sobretudo, o motivo da rescisão ou a forma como é feita a rescisão. E a legislação nos permite, desde novembro de 2017, fazer um acordo entre empregado e empregador de forma que isso fique menos custoso. Então, se o empregado está forçando uma demissão, se ele está quiet quitting, minha sugestão é que façam uma rescisão por acordo. Se tiverem dúvidas, perguntas ou sugestões de outros temas, deixem aqui embaixo. Obrigado!